Bom, pessoal, então nossa aula hoje nós vamos aqui estudar a evolução temporal dos estados quânticos, tá bom? O que a gente vai fazer aqui é justamente tentar encontrar uma forma, né, de fazer o estado da partícula evoluir no tempo, né? Aí você pergunta, professor, mas a gente já estudou os estados estacionários, né? E a gente viu que a dependência temporal ela está incluída numa fase, né, que é E elevado a I, T sobre H cortado. Sim, a gente estudou isso daí, né? Viu que um estado estacionário, por exemplo, ele é caracterizado, né, como estou querendo dizer para vocês aqui, por uma parte temporal, sim, né, multiplicada aqui por uma outra parte puramente espacial. E essa parte aqui, né, que ela é puramente espacial, né, ela pode ser desmembrada, né, justamente em um conjunto de estados quânticos, né, C de N, que podem ser autoestados de energia. E aí o estado quântico geral, né, de uma partícula, né, ela é descrita como uma combinação linear. A gente já tem feito até então, desses psi de x de n, né, multiplicado pela exponencial com cada um dos autovalores da energia, né? Isso só é possível de ser feito, né, porque eu consigo encontrar quem são esses conjuntos de função. Quem é esse conjunto de função? Esse conjunto de função, para que isso daqui seja possível de ser feito, né, tem que ser, né, solução da diagonalização do operador hamiltoniano, cada um com seu alto valor de energia, né? Ou seja, aqui tem que valer para 1, 2, 3, 4 e assim vai, né? Se for partícula livre, né, aí esse conjunto, esse espectro de energia aqui, ele é substituído, né, por uma transformada de Fourier, como a gente já viu, né? Mas será que existe uma forma mais, digamos, elegante, né, ou uma forma mais direta de se tratar da evolução temporal, né? A pergunta é, será que existe aí talvez um operador ou uma transformação numa função de onda que faz com que ela evolua no tempo, né? A resposta é sim, existe o chamado operador evolução temporal. E eu vou mostrar para vocês aqui como que calcula ele em situações mais simples, né? Ele não é um operador muito fácil de ser calculado para situações mais complexas. Por quê? Porque ele vai depender da situação se o hamiltoniano muda ou não com o tempo, né? Inclusive você pode fazer um estado quântico evoluir num tempo quando sujeito ainda a hamiltonianos que dependem do tempo, ou seja, as condições, né, do sistema físico, as condições de ambiente, por exemplo, em que a partícula se encontra, elas mudam com o tempo, né? Mas existe ainda a formulação, né, mais básica que a gente vai trabalhar, que é a situação de o hamiltoniano permanece estático. Ele não depende do tempo. Bom? E mesmo assim existe um operador, que é o chamado operador evolução temporal, que faz com que os estados, né, quânticos evoluem. Né? Então é muito importante essa formulação, né, porque você pode fazer propagação, por exemplo, de pacote de onda no tempo, né, usando o operador evolução temporal, né? Como é que a gente encontra esse operador, né? Como é que ele é construído? Bom, para começar, o que a gente vai fazer aqui, né, é olhar para a equação de Schrödinger, independente do tempo. Dependente do tempo. Se você estiver lembrando dela, é uma equação muito simples, né, onde IH cortado, a derivada temporal da função de onda, né, é H vezes o psi, né? Perceba que foi através dessa equação aqui que quando a gente tentou resolver através de separação de variáveis, a gente encontrou essa solução aqui, né? Mas eu não quero ir para soluções separáveis, eu não quero tratar aqui de separação de variáveis, eu não quero encontrar de certa forma um estado estacionário. O que eu quero fazer aqui e me perguntar
Será que existe aqui, sabendo que uma determinada função de onda inicial, né? Será que existe um determinado operador na mecânica quântica que me dá a solução em tempos posteriores? Será que existe esse operador, né, para t maior do que t0? Né? A pergunta básica é, será que a minha função em um tempo posterior, né, ela é o resultado da atuação de um determinado operador que eu vou chamar aqui de U, de t e t0, por exemplo, né, sobre essa minha solução inicial? Porque se eu puder escrever isso daqui, né, significa que agora eu tenho uma entidade física, né, que faz o papel de propagar, né, aquele pacote de onda no tempo. Isso é muito útil, muito importante. Porque independente agora da forma do meu pacote de onda inicial, eu posso encontrar quanto é que é a forma do pacote de onda em tempos posteriores, né? Sem precisar diagonalizar, sem precisar encontrar uma base nem nada, não. Basta aplicar o operador evolução temporal, né, que eu vou chamar esse rapaz aqui. Mas será que a gente consegue encontrar uma expressão para ele? Essa é a pergunta. Bom, para tentar encontrar essa pergunta, a resposta deve vir. Para encontrar uma resposta a essa pergunta, né, justamente a gente deve olhar para essa expressão aqui, né, que é a equação de Schrödinger dependente do tempo. Tá bom? E tentar entender o que acontece, né, em situações, né, de tempo pequeno. Então, para intervalos de tempo infinitesimal, né, para intervalo de tempo infinitesimal, o que a gente pode afirmar aqui? A equação de Schrödinger, ou seja, aqui o dt tendendo a zero, a equação de Schrödinger é dependente do tempo. Essa derivada aqui, você sabe lá do cálculo, né, que essa derivada pode ser substituída por uma divisão simples. Que divisão é essa? Quando o dt se aproxima de zero, a derivada de psi de x de t no tempo, né, é simplesmente psi de x t mais dt menos psi de x de t dividido por dt. Eu posso afirmar isso daí, né? Isso aqui, obviamente, que é uma aproximação. Tá bom? O que acontece se eu substituir essa aproximação na equação de Schrödinger? Dependente do tempo. Vai ficar assim, ó. IH cortado, psi de x t mais dt, menos psi de x de t, dividido por dt, igual a h psi de x de t. Tá bom? Se eu passar o IH cortado dt para o outro lado, vai ficar assim, ó. Psi de x t mais dt, menos psi de x de t, igual a h cortado dt sobre h cortado, h, né, que é o hamiltoniano no caso, vezes a função de onda. Se eu passar a função de onda para o outro lado, eu chego à conclusão de que psi de x t mais dt, ou seja, a função de onda num tempo posterior, ela é aproximadamente, né, que isso aqui é uma relação de aproximar, 1 mais h dt e h cortado. Psi de x de t. Ora, o que você está vendo aí? Né? O que você está vendo aqui é que, aparentemente, o meu estado quântico em tempos posteriores, ele pode ser encontrado a partir de um estado quântico no tempo t. Lógico que a condição aqui dt é para zero. Né? E isso aqui funciona como um operador. Tudo bem? Quem é esse operador aí? Eu vou chamar de U. Para um instante de tempo t mais ΔT e um instante de tempo t. Né? Eu vou chamar isso aqui de operador evolução
temporal infinitesimal. Tudo bem? Operador evolução temporal infinitesimal. Tá certo? Como é que é esse operador? Como é que é a cara dele? Ele é t mais ΔT. T, né? Ou seja, leva em consideração uma trajetória, né, de um tempo posterior e um tempo anterior. E ele é a identidade, né? Isso aqui funciona como uma identidade, tá bom? Mais H, que é o Hamiltoniano, dt e H cortado. Olha que interessante. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou propor que, né, numa situação de transição de um tempo t inicial até um tempo qualquer tn, exista uma sucessão de tempos aqui no meio do caminho. Vou chamar aqui de tj, né? Vários elementos aí no meio do caminho. Ou seja, o tempo passa de t0 até tn, né? Sendo t0 para t1, para t2, para t3, assim vai, até tj qualquer, pontinhos, até chegar no tn. Né? E que a diferença entre dois tempos consecutivos, tj, né, seja justamente o nosso dt, né? É infinitesimal. Ora, se eu conheço agora o nosso operador evolução temporal infinitesimal, será que eu consigo encontrar quem é, né, o meu estado quântico final a partir do estado quântico inicial? É possível sim. Por quê? Porque o meu estado quântico em um tempo tj mais 1 vai ser o operador de evolução temporal entre os instantes de tempo tj mais 1, tj, atuando aqui na minha função de onda, o quê? X, tj. Né? Ou seja, de um tempo para o outro. Concorda? Né? Ou seja, eu posso dizer, no final das contas, que o meu estado quântico em um tempo tn, ele vai ser, né, a junção de vários operadores, por exemplo, tn, tn-1, tarará, né? Aí tem um operador aqui do meio que é o tj mais 1, tj, mais operadores, com mais operador agora aqui, final, né? Que é entre o T2 e o T1, depois o T1, T0, atuando aqui na minha função de onda inicial, né? É como se eu estivesse levando o meu estado quântico inicial, que é esse rapaz aqui, até um estado quântico final por uma combinação, ou seja, por uma atuação sucessiva, né, de translações temporais. Então, são translações temporais sucessivas. Né? Eu posso fazer isso daí? Posso. É um processo infinitesimal. Né? Se o dt for tendendo a zero, você vai precisar de uma quantidade muito grande, né? Infinitas translações temporais para poder levar a partícula de um estado quântico inicial até um estado quântico de tempo finito. Tá bom? Perceba o seguinte, que se aí o detalhe importante, né? Cada operador desse daqui, ele não necessariamente é igual aos outros. Por quê? Porque ele depende de como o Hamiltoniano é escrito naquele intervalo de tempo. Né? Cada vez que o Hamiltoniano mudar dentro daquele intervalo de tempo,
eu vou precisar mexer no operador, eu vou ter um outro Hamiltoniano. Né? Mas digamos que o Hamiltoniano não mude. Né? Digamos que o Hamiltoniano seja, durante esses intervalos de tempo, digamos que o Hamiltoniano seja independente do tempo. Você diz, é uma simplificação? É. Né? Tem como generalizar? Tem. Dá mais trabalho. Um pouco mais complicado, formulação matemática, mas aqui a gente vai tentar simplificar para que você entenda como é que se constrói, né, na sua forma mais simples, o chamado operador de evolução temporal. Né? Então dá para simplificar fazendo com que esse Hamiltoniano seja independente do tempo. Né? Então, para Hamiltoniano independente do tempo, né? O que a gente vai ter? Essas translações sucessivas aqui vai ser agora um conjunto, um produto, né, de vários operadores evolução temporal infinitesimal. Né? Ou seja, essa coletânea de translações aqui, infinitesimais, vou deixar aqui registrado aqui, né? Vão ter quantas no total? Ora, se você olhar para cá, se esse tempo é de T0 até N, né? De T0 até T1 tem uma, de T1 até T2 tem duas, então até N teria N. Né? Então esse aqui vai ser igual ao produto da identidade mais I mais o Hamiltoniano, né, no caso, que é o mesmo para todo mundo, e os intervalos de tempo são iguais, H cortado elevado a N. É uma junção de vários operadores aí, evolução temporal infinitesimal. Tá certo? Ora, qual é a estratégia agora? A estratégia é fazer com que, no limite em que dt tende a zero e os intervalos de tempo são cada vez menores, eu vou precisar de uma quantidade maior de pontos. Né? Ou seja, o n tendendo a infinito. A minha função de onda num tempo posterior não precisa ser o tempo infinito, né? É num número de espaçamentos infinitos. Isso aqui vai ser o limite, quando o n tende para infinito, da identidade, mais h cortado, h, né, o Hamiltoniano, desculpa, dt, e h cortado aqui embaixo, elevado a n, e a minha função de onda é zero. Não tem nada de errado aqui. Né? Não tem nenhuma, digamos, não tem nenhum buraco, né, no que a gente está tentando construir, na teoria. Né? Por quê? Porque eu estou só restringindo ao caso em que o Hamiltoniano é independente do tempo para a gente ver como é que fica esse operador. Né? Ora, esse tipo de limite, né, ele é interessante, por quê? Porque o nosso intervalo de tempo total, Tn menos T0, né, ele é composto de quantas subdivisões? De N subdivisões de dt. Então, dt é Tn menos T0 dividido por N. Aí fica mais interessante, ó, porque o nosso psi de x de Tn, né, que é o limite de N tendendo ao infinito, da identidade, mais H sobre H cortada, aí vem o dt, só que o dt agora é Tn menos T0 dividido por N elevado a N psi de x T0. Tudo bem? Ora. Mas aí percebe o seguinte, ó, quando você olha para cá, tem um N aqui no denominador, um N aqui no expoente e tem o limite tendendo ao infinito. Aí você vai voltar lá para o cálculo 1, né, e lembrar do chamado limite exponencial fundamental. O limite exponencial fundamental é isso. Lá você mostrou que o limite, quando x tende a infinito,
né, de 1 mais A sobre x elevado a x, para x obviamente real, isso aqui é E elevado a A. É o número exponencial de Euler elevado a A. Né? E daí que fica perfeito para o que a gente quer mostrar. Por quê? Porque isso aqui vai convergir para um exponencial. Onde o meu A, né, é a junção do Hamiltoniano com o IH cortado, T min menos T0. Tudo bem? Então, fica fácil de ver que a função de onda aqui no tempo posterior vai ser a exponencial de Euler, né, de quem? Do A, que é H, que é o Hamiltoniano, Tn menos T0, dividido em H cortado, psi de T0. Ou seja, a gente encontra agora uma expressãozinha final, onde o nosso operador de evolução temporal entre os instantes de tempo Tn e T0 é a exponencial H. Você pode até trazer o I agora para cá, negativo. Tn menos T0 sobre H cortado, psi de T0. Então a gente encontra uma definição formal, né, do operador evolução temporal. E agora ele não é mais infinitesimal. Né? É um operador de evolução temporal entre intervalos de tempo finito. Né? Em situações mais práticas do dia a dia, a gente faz com que o T0 seja 0, né, e o Tn seja um instante de tempo qualquer. E aí fica fácil dizer que a função de onda num tempo posterior qualquer é a exponencial de Euler, H menos I, né, T sobre H cortado. Olha como é interessante. Psi de x de 0. Olha que interessante. A partir de agora, eu consigo dizer que o meu estado quântico num tempo posterior, ket, ele é um operador, é H cortado, H, né, Hamiltoniano, psi de x0. Então, a partir do meu estado quântico inicial, eu consigo agora fazer esse estado quântico inicial evoluir no tempo e encontrar a função de onda em tempos posteriores. Olha que interessante. Né? Aí você, professor, mas como é que eu coloco um operador no expoente da exponencial? O que significa isso? A exponencial, né, você já deve ter trabalhado com a exponencial algumas vezes, né? Exponencial, ela pode ser expandida, né? E ela é um conjunto de expansões aqui de x mais x2 sobre 2 fatorial, mais x3 sobre 3 fatorial, e assim vai. x4, 4 fatorial, e pronto. Essa é a expansão. Vale para o operador? Vale, né? Desde que, né, como eu já disse, o h aqui seja um só, seja independente do tempo. Se a gente está escrevendo a exponencial dessa forma, né, h comuta com ele mesmo, não tem problema. H ao quadrado comuta com ele mesmo, h ao cubo comuta com ele mesmo, de tal forma que isso aqui, a exponencial de ht sobre h cortado, né, é, obviamente, né, a identidade mais h T e H cortado mais H2 T2 e H cortado ao quadrado, e assim vai. H3 T3. Aí vocês, professor, quando é que acaba essa expansão? Não acaba nunca, é infinita, né? Na prática, o que a gente usa geralmente, né, é a forma exponencial. E aí, atuando sobre o estado quântico, a gente consegue encontrar quanto é que vale aí a função de onda no tempo posterior. Né? Se você quiser resolver, né, isso aí, digamos, numericamente, com um pacote de onda, né, numericamente, por exemplo, no computador, né, a evolução de um pacote de onda ela é feita de forma infinitesimal.
Você vai mudando a cara da função de onda original com pequenas evoluções temporais. E aí você usa o próprio operador evolução temporal infinitesimal, não precisa usar a forma exponencial. Tá certo? A forma exponencial dá um pouquinho mais de trabalho porque ele envolve, né, como você está vendo aqui, potências do Hamiltoniano. Então nem sempre é fácil atuar potências desse tipo, né? E aí você pode escolher também a ordem que você quer atuar. Se o Hamiltoniano for um Hamiltoniano fraco, digamos assim, né, onde esse termo aqui em relação à energia possa ser desprezável. Bom, então você pode pegar até a segunda ordem ou até a primeira ordem, né? Vai depender de como que você queira calcular aí em tempos posteriores. Então perceba que é muito poderoso, né, a forma como eu escrevo, né, agora o meu estado quântico qualquer, num tempo posterior. Eu digo que simplesmente é um operador aqui, evolução temporal, de T, né, psi de x0. Onde esse rapaz aqui é elevado a menos i, fica cortado t sobre faz aqui. Quem seria o correspondente dual desse cara aqui? Ora, é fácil de você ver que o correspondente dual dele é psi de x0, o 1, adaga, né? Mas quem é o adaga? Esse u adaga é elevado a mais i, o operador hamiltoniano, que é hermitiano, então não muda, e é cortado. Então eles não são iguais, né? Mas é ainda assim o que a gente chama de transformação unitária, né? Por quê? Porque ele, o produto dele com ele, né, vai me dar a identidade. É o que a gente chama de transformação unitária. Bom, esse seria assim, o hermitiano, né, adjunto do operador evolução temporal. Tudo bem? Ora, aí vem para uma situação interessante, né? Porque quando eu quiser calcular agora, observe bem, eu posso imaginar aqui, nessa minha formulação, né, que o meu estado quântico ele muda com o tempo, a partir de um estado quântico inicial. O que acontece com os valores esperados dos operadores? O que acontece com os operadores? Né? Será que existe alguma transformação assim sobre os valores esperados? Vamos tentar ver. Por exemplo, se eu tiver um observável, né, ou um operador qualquer, A, né? Se eu quiser calcular o valor esperado dele como função do tempo, para calcular o valor esperado dele como função do tempo, eu vou ter que calcular psi de x de t, A, né, psi de x de t. Esse seria o valor esperado dele, que pode depender do tempo. Dependendo de como você tem o seu pacote de onda, esse valor esperado aí pode depender do tempo. Mas agora, na formulação de propagação do tempo com o operador evolução temporal, como é que fica esse valor esperado? O valor esperado de A ele vai ficar assim agora. Ó. Esse rapaz aqui é psi de x0 de t. O operador evolução temporal hermitiano adjunto, né, juntamente com o A. O operador evolução temporal juntamente com o psi de x0. Então esse cara aqui, né, e aqui. Você pode escrever dessa forma aqui. E aí, o interessante é o seguinte. Você pode olhar esse valor esperado aqui de duas formas distintas. A primeira delas é considerando que a função de onda muda após a atuação do operador evolução temporal. Tá certo? Então, quando o estado quântico muda, o estado quântico
muda. Tá bom? Psi de x de t, como a gente já viu, é igual a 1 psi de x de zero. O operador permanece inalterado. O operador é ele mesmo. Então, o operador continua sendo ele mesmo, inalterado. Quem altera, né, é a função de onda. É o estado quântico. Então, quando o estado quântico muda, a gente tem isso daqui. Só que eu posso olhar essa expressão de outra forma. Eu posso olhar para essa expressão como se o estado quântico não mudasse. Quem está mudando é o operador. Posso olhar para esse rapaz do meio aqui e dizer que quem está mudando é o operador. Então, quando o estado quântico permanece inalterado, né? Ou seja, o meu estado quântico psi de x0 permanece inalterado, psi de x0, e quem está mudando aqui no cálculo do valor esperado é o operador. Ele está sendo transformado, como se eu tivesse agora uma dependência temporal. A adaga de t vezes o a original vezes o 1 de t. Né? Ele altera, está alterado. Aí dá origem, né, a duas representações distintas da mecânica quântica. Duas formas de se enxergar a mecânica quântica distintas. A primeira, que é conhecida como representação de Schrödinger, é essa, que é chamada de representação de Schrödinger. É a representação onde o estado quântico muda, mas os operadores não mudam. Os operadores são estáticos. Eles não dependem explicitamente do tempo. Certo? E existe uma outra representação que é chamada de representação de Heisenberg, que é quando o estado quântico permanece inalterado, mas os operadores eles mudam. Eles mudam com o tempo. Né? Então, para resumir, na representação de Schrödinger, são duas formas de ver, é a mesma coisa, o valor esperado dá o mesmo resultado. Mas na representação de Schrödinger, a função de onda em tempos posterior, ela muda pela atuação do operador evolução temporal. Tudo bem? Mas, na representação de Schrödinger, o operador não muda. Ele permanece inalterado. Essa é a forma que a gente vai usar, é a forma que a maioria dos livros usam, né? E é uma forma muito mais, digamos, direta de se descrever a mecânica quântica, porque você coloca a dependência temporal sobre a partícula, sobre os estados quânticos do sistema. Né? O estado quântico do sistema. Mas existe a forma de Heisenberg. Muito útil e muito interessante, muito elegante. Por quê? Porque agora diz que a dependência temporal da função de onda de Heisenberg, ela é nula. Ela é inalterável. Entretanto, são os operadores, no momento em que você vai fazer uma determinada medida, que mudam com o tempo. Eles evoluem no tempo, os próprios operadores. Como é que é isso? Significa duas formas de ver diferentes na hora de fazer uma medida, porque o que importa, no final das contas, são os valores que você está medindo. E os valores que você está medindo, eles são dados através de uma série de medidas, né, que você faz e que, obviamente, vai convergir para o valor esperado. E o valor esperado tem essa peculiaridade. Você pode enxergar a multiplicação de duas formas. Você pode associar esses dois e esses dois. Isso aí seria a representação de Schrödinger. E essa associação que eu fiz em azul aí representaria a visão, digamos assim, de Heisenberg da mecânica quântica, que é onde os operadores mudam. Né? Então aqui um detalhe importante é que operadores não mudam. Né? E aqui, operadores
mudam com o tempo. Né? Na linguagem matricial, na linguagem matemática, por exemplo, né, isso aqui é chamado de transformação de similaridade. É quando você coloca uma transformação unitária, tá bom? E faz uma transformação nessa matriz, tá bom? Nesse operador. Isso é chamado de operador, né, na representação de Heisenberg. Ao longo do livro a gente não vai usar a representação de Heisenberg, mas saiba que ela é muito útil para alguns outros problemas aí que você pode encontrar futuramente na mecânica quântica. A gente vai considerar que de fato quem muda, né, é a função de onda. Né? É como se você tivesse agora que o seu sistema quântico ele permanece inalterado e quem vai evoluir no tempo, né, são os operadores. Então, por exemplo, na representação de Heisenberg, tá bom? X, que é o operador X, ele evolui no tempo. Ele é 1, adaga, X, 1. Depende do tempo. Na representação de Heisenberg, o operador P, ele evolui também com o tempo. Ele é 1, P, 1. Todos os operadores eles evoluem no tempo. Né? Tem a sua utilidade em alguns problemas físicos, fica mais simples. Você não precisa fazer nenhuma conta sobre a função de onda. Porque às vezes a forma da função de onda é muito difícil. Por exemplo, H-oceano é uma função muito difícil de trabalhar. Né? Apesar de ser as contas saem analiticamente, mas é uma função difícil. Então às vezes é melhor você trabalhar com os operadores e não com os estados quânticos. E aí é onde entra a representação de Heisenberg. Quando for mais fácil de se trabalhar com os operadores, né, você pode usar a representação de Heisenberg e não, né, a representação de Schrödinger. Tá certo? Então, essa é a utilidade isso é o que faz os estados quânticos evoluírem. É o chamado operador de evolução temporal. Só que você pode enxergar isso na representação de Heisenberg, de Schrödinger, desculpa, que é quando a função de onda realmente muda com o tempo. Ou você pode enxergar isso na visão de Heisenberg, que é quando os operadores mudam com o tempo. Tá certo? Então, a gente fica aqui. Na próxima aula eu já vou falar o que acontece com a mudança dos valores esperados e se existe alguma correlação, né, entre a distribuição de energia que existe no sistema e o tempo. Né? A gente vai cair no chamado princípio de incerteza, energia e tempo. Você vai ver que não tem nada a ver com o princípio de incerteza, posição e momento. Né? Então, até a próxima aula.